sabia uma coisa? O deputado federal André Janones defendeu o pagamento de suas despesas de campanha. Você pode me ajudar, Cássio Miranda? O André Janones defendeu o pagamento de suas despesas de campanha com rachadinha em áudio que veio a público nessa segunda-feira. Uau! Na gravação revelada pelo portal Metrópolis, Janones descreve a lógica da rachadinha, na qual o funcionário recebe uma porção maior que o seu salário para devolvê-la ao pagador. No áudio vazado, ele diz o seguinte, abre aspas, tem algumas pessoas aqui com quem eu ainda vou conversar, e conversar em particular depois, vão receber um pouquinho de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Fecha aspas. Segundo Metrópolis, a conversa gravada foi feita... Uau! Que trairagem! A conversa gravada foi feita na sala de reunião do Avante, na Câmara dos Deputados. Os deputados do PL anunciaram que vão denunciar Janones ao Conselho de Ética da Câmara. Até aí tudo bem. E agora, infelizmente, também a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal. Bom, meu querido Cristiano Vilela, você certamente, nos seus tempos de estudante, naquela dureza dos tempos da faculdade, quando saiu com a sua namorada, com algum amigo, você até queria pagar toda a conta, mas era forçado ali a rachar as despesas. Mas você rachava com o seu dinheiro. A sua namorada rachava com o dinheiro dela, os seus amigos também. Rachadinha significa apropriação indébita de dinheiro público em favor de terceiro, no caso, o credor da verba das despesas de campanha. Isto aqui, o deputado Janones não sabe, mas é definido pelo artigo 312 do Código Penal como crime de peculato. E já tem praticamente uma jurisprudência consolidada nesse sentido. O Ministério Público já, olha, o Ministério Público do Estado de São Paulo, desde os anos 90, já aplicava a tese do peculato, que foi amplamente repetida, reiterada durante a Lava Jato e mesmo atualmente pelo Ministério Público Federal. Meu querido Cristiano Vilela, essa onda de deputados que chegaram ao Congresso Nacional, que fazem as nossas leis, não tem a menor noção de como as leis funcionam? Olha, Capês, é impressionante que, no caso, o deputado Janones, ele tenha colocado como se fosse a coisa mais simples, mais normal do mundo, a prática de rachadinha. Justo ele, logo ele, que apontava tanto o dedo ao acusar o ex-presidente Bolsonaro ou pessoas ligadas ao ex-presidente, justamente por isso, por dizer que acontecia rachadinha no gabinete dessas pessoas. Agora, fica demonstrado, e ele confessa nos áudios, que ele teria praticado isso como se fosse a coisa mais normal do mundo para pagar despesas de campanha. E aí tem alguns pontos que chamam a atenção. Aquele candidato que não se elegeu e que também ficou com dívida de campanha, vai se socorrer de quem? Então, Janones, só pelo fato de ter sido eleito, ele acaba se socorrendo das contas públicas através de recursos oriundos de natureza pública para pagar uma dívida eleitoral privada. Outra coisa que chama a atenção é que, se existe essa dívida toda, ela não está na prestação de contas de campanha. Porque quando você olha a prestação de contas de campanha, você não vê essa dívida toda. Então, de duas, uma. Ou a gente está falando de Caixa 2, ou a gente está falando de que, no afã de dizer que vai arrecadar um recurso para pagar uma dívida de campanha, pode-se pensar em dar um desvio diferente a esse recurso. O fato é que a gente não sabe qual é a motivação, e qualquer a motivação que seja, ela é uma motivação torpe, ela é uma motivação inadequada. Por quê? Porque não se pode se apropriar da coisa pública em benefício
privado. E aí, especialmente aqueles que apontam o dedo com mais ênfase, são justamente aqueles que acabam escondendo coisas indizíveis de toda a sociedade. Meu querido Alexandre Bissoli, assim como o Cristiano Vilela, competente advogado eleitoral, você tem, em primeiro lugar, a prática de rachadinha. Não se sabe de quando foi esse áudio e, portanto, se ficou só naquela esfera da intenção ou se já decorreu um prazo suficiente para ele já ter feito essa rachadinha. E segundo, a observação feita pelo Cristiano Vilela aqui, se existe dívida e essa dívida não consta da prestação de contas eleitorais, me parece que há também um risco de um caixa 2. Como é que você acha que vai ser o desenrolar desta investigação e deve se deslocar a competência para a Justiça Eleitoral, você acha? Perfeito, Capês. O Cristiano muito bem colocou alguns pontos em relação ao assunto. O que a gente vê é uma prática extremamente reprovável, não tem desculpa para que o deputado quer falar, ou seja, o motivo é esse, não é aquele. Qualquer forma de você tomar o salário do servidor para si, para pagar a conta, seja ela de qual origem for, de campanha, pessoal, para doação para entidade, porque tem muito deputado que faz isso também, tá? Eu faço a rachadinha para comprar rifa, para ajudar a entidade. Faz isso para conseguir voto ajudando essas entidades, né? Na verdade, é tudo em benefício próprio. Então, o que nós vamos ter que apurar é quando ocorreu essa gravação e se de lá para cá se efetivaram esses possíveis crimes, porque nós estamos falando em possível peculato, nós estamos falando em improbidade administrativa, nós estamos falando em possível caixa 2 na campanha eleitoral de prefeito dele. Ele vai ter uma gama de ilícitos aí para responder em relação a essas afirmações e me parece que a competência não só da Justiça Eleitoral, mas do próprio STF, porque se ele fez isso em função do cargo dele de deputado federal, ainda mantém a competência do STF, por isso da Procuradoria-Geral, que já foi entregue a denúncia para eles, terá o novo Procurador-Geral aí indicado pelo Lula, parceiro do Janones, né? Vamos ver como é que vai ser essa conduta do Paulo Gonet em relação a esse grande desafio, que talvez seja um dos primeiros que ele tenha que encarar. Qual vai ser a postura da Procuradoria-Geral da República em relação a isso, porque em função do cargo que ocupa, a hora de deputado federal, estaria ali tomando esse benefício do dinheiro do salário dos seus servidores. Então, a competência seria da PGR, seria do STF, e nós vamos entender o desenrolar disso daqui a alguns dias. Bom, vamos ver o que fala o Janones, né? Bom, então, abre aspas, é a explicação que ele deu, que está aí na sua tela. Primeiro de tudo, eu quero dizer a vocês que estou quebrando a minha regra de não responder às fake news. Hoje saiu uma matéria que está sendo espalhada pela extrema-direita, que me acusa de rachadinha, coisa que eu nunca fiz. Por isso eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. É a segunda vez que trazem esse assunto para tentar me ligar a crimes, também com áudios fora de contexto. Essas denúncias vazias nunca se tornarão uma ação penal ou qualquer processo. Não são verdade e sim escândalos fabricados. No mais, repito, eu nunca recebi um único real de assessor, não comprei mansões, nem enriqueci por isso, por uma simples razão, eu nunca fiz rachadinha. Eu toparia abrir mão do meu sigilo bancário e peticionaria em um processo para que isso fosse feito espontaneamente, caso houvesse um processo. Mas eu não tenho o que esconder. Professor Acácio Miranda, ele diz que a gravação foi clandestina, mas ele não contesta o conteúdo da gravação. Ele diz que é a extrema-direita que está espalhando, mas o portal Metrópolis não tem visto nem como direita, nem de esquerda, não é? É do Luiz Estevão, né? Exato. Não tem uma linha ideológica. E outra coisa, se dizer que é extrema-direita, extrema-esquerda, é importante esclarecer os fatos. Então, ele coloca à disposição seu sigilo bancário, assim que houver a instalação de um inquérito. Agora, como você verifica, como deve proceder a Procuradoria-Geral da República, como você avalia que sejam os próximos passos diante de uma representação com base nesse áudio gravado? Ele usa duas estratégias, Capês. Primeiro, ele desqualifica o adversário e ele desqualifica a prova, dizendo que a prova é ilícita ou ilegítima. Conforme você bem disse, ele não faz qualquer menção ou qualquer modalidade de defesa relacionada ao conteúdo
dos fatos que lhes são imputados. Isso por si só já nos traz certa preocupação. Como foi bem dito pelo Bissoli, esses fatos, por ser ele deputado federal e terem sido os fatos cometidos durante o exercício do mandato de deputado federal, serão apurados pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo ao Procurador-Geral da República, ao provável novo Procurador-Geral da República, Paulo Branco Gonet, a propositura de eventual ação penal. Obviamente, esses fatos serão apurados no judiciário, mas eu acho, diante do contexto, que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados fará uma análise talvez mais aprofundada e trará mais informações, inclusive para nós, para o público em geral, que não teremos acesso a este processo. Até porque o Janones é uma figura que foi bastante representativa na campanha do presidente Lula. Ele foi responsável pela condução das redes sociais e, obviamente, todos os ataques que ele fez ao outro lado do espectro político serão neste momento respondidos com base nessas acusações que lhe são feitas. Agora, Ricardo Rous, você tem aí um áudio vazado atribuído a ele. Ele fala que a gravação é clandestina, mas ele não diz que a voz não é dele, não contesta. Colocar o sigilo bancário dele próprio à disposição da justiça não basta. Porque se foi feito um pagamento a maior, é necessário quebrar o sigilo bancário dos assessores. Porque o dinheiro não passou pela conta dele. Então, os assessores, em tese, é o que diz o áudio, né? Nós estamos interpretando, em tese, o que está no áudio. Eles receberiam, em tese, um valor superior, sacariam esse valor para entregar a ele, até verificar a movimentação bancária destes assessores. Os saques, se todos os saques eram feitos no mesmo dia, se eram os mesmos valores que eram sacados naquele mesmo dia, se a câmera mostra o caminho pelo qual percorreram esses assessores. Então, o fato, em tese, ele precisa ser investigado, né? Não é simplesmente dizer que não aconteceu nada. Tem que ter uma investigação. Como você acha que isso pode repercutir politicamente também? Olha, Capês, tem um ditado popular antigo que diz o seguinte: quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos sendo apontados para você. No caso do Janones, não eram só os dedos, tinha uma gravação também. E isso que está sendo veiculado pelo Metrópole sendo verdade, que ele mesmo na rede social dele não negou os áudios em si, a fala em si, diz que foi clandestina, enfim, saiu pela tangente, mas não necessariamente negou. Então, presumindo que são verdadeiros, o povo brasileiro merece parlamentares melhores. E o Conselho de Ética pode fazer esse trabalho de se aprofundar, de procurar, de rastrear de onde está vindo esse dinheiro, como você mesmo disse, buscando os seus assessores, que a gente ouve falar muito dessa prática nos bastidores políticos. Então, é atrás dos assessores que, teoricamente, sacaram dinheiro ou fizeram pagamentos a terceiros que a gente pode chegar a alguma conclusão nesse caso. O próprio Conselho de Ética, a despeito que pode isso ir para o Ministério Público Federal, pode cair na mão do próximo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou não, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve abrir um inquérito, deve investigar o Janones, chegando a uma conclusão, talvez até expulsando esse parlamentar que, se comprovado, fez uma prática que envergonha todos os brasileiros, e o povo brasileiro merece um parlamento melhor. Exatamente. E a gente espera que os fatos, então, sejam investigados, que seja ofertado a ele o direito de defesa, mas que se vá até o final. E os fatos têm que ser investigados na sua integralidade.